Queridíssimos amigos da NFL Brasil, temos destaques e destaques maravilhosos nessa semana 5, não é verdade? A semana 5 da NFL realmente foi uma coisa impressionante, várias viradas pra lá de safadinhas. Oh, hello bola! Você sabe que tivemos 6 viradas de pelo menos 10 pontos, né? O time que venceu estava perdendo por pelo menos 10 pontos aqui nessa rodada. No ano passado, tivemos 5 viradas nas 4 primeiras rodadas, em que times estavam perdendo por 10 e conseguiram a vitória, né? Então, realmente, a bruxa estava solta aqui nessa semana 5, uma coisa pra lá de safadinha. E vamos que vamos com os principais destaques. E eu começo com o padeiro Campo de Maio, ok? Padeiro do Campo de Maio é o Baker Mayfield. Baker Mayfield e Sam Darnold deram um verdadeiro show lá em Seattle ontem. Grande vitória do Tampa por 38-35, né? Baker acertou 29 de 33 passes, 379 jardas, se tornando o 4º quarterback da história da liga a ter um jogo de pelo menos 375 jardas, com aproveitamento de pelo menos 85% nos seus passes. Os outros, Tom Brady, Lamar Jackson e Justin Herbert. E foi o primeiro jogo da história da NFL em que a gente viu os dois quarterbacks lançando pelo menos 30 bolas e completando pelo menos 80% de seus passes. Porque o Sam Darnold também completou 28 de 34 passes, quer dizer, a bola quase não encostou no chão nesse domingo lá em Seattle, não é verdade? Foi um jogaço, e eu menciono aqui o Baker Mayfield, porque o Baker Mayfield pra mim é o MVP da temporada depois de 5 rodadas, ok? Os Bucs tem 4 vitórias em 5 jogos. Nas 4 vitórias, o time estava perdendo nos últimos 2 minutos do jogo e conseguiu a virada no último minuto. Isso daí é simplesmente inacreditável. Aconteceu contra Atlanta, aconteceu contra Houston, aconteceu contra o New York Jets e agora aconteceu de novo contra o Seattle Seahawks, né? O Sam Darnold teve uma interceptação também da reta final e os Bucs já estavam na zona de field goal quando essa interceptação aconteceu, né? Então Baker não teve que conduzir uma campanha de 70 jardas para posicionar o kicker. Mas mesmo assim, o que ele tá jogando é uma coisa realmente impressionante. A volta por cima do Baker Mayfield é uma coisa simplesmente maravilhosa. E esse jogo foi realmente perfeito aí, de um modo geral, né? O jogo foi maravilhoso, né? O Egbuka, 7 recepções, 163 jardas. O Emeka Egbuka, que tá jogando como um veterano de 8 temporadas, né? 5, né? Porque 8 já tá um pouquinho mais na reta final da sua carreira. Mas ele é calouro, velho. Ele é calouro. E ele tá numa sintonia realmente incrível com o Baker, que não teve à disposição Mike Evans, que tá na lista dos contundidos, e Bucky Irving também não jogou, né? As duas principais armas do ataque do Tampa Bay Buccaneers. Então, pra mim, isso daí é uma marca de um time que tá pronto para realmente competir. Eu já falei no início da temporada, eu continuo falando, eu acho que Tampa, com o quarterback que tem, com as armas que tem, com o treinador que tem, com a defesa, com a linha ofensiva ficando saudável, Tampa é um time para chegar na pós-temporada e fazer barulho. Lembrando que os Bucs ainda não contaram com um time 100% saudável, né? Eu sei que é impossível ter um time 100% saudável, mas eu tô falando dos grandes protagonistas, né? Tristan Wirfs perdendo muito tempo, Luke Goedeke, right tackle, machucado, Chris Godwin perdendo os primeiros jogos da temporada, né? Os 2 primeiros jogos. E aí você tem o Mike Evans na lista dos contundidos, você tem o Bucky Irving perdendo essa partida também. Quando todo mundo ficar saudável, que esses jogadores principais jogando ao mesmo tempo, aí, cara, olho na equipe da Grande Sarasota, não é verdade? Por falar em Grande Sarasota, Jacksonville fica um pouquinho mais distante de Sarasota, aproximadamente 5 horas lá na Flórida, não é verdade? Mas eu te falo uma coisa, o Jacksonville Jaguars tá 4-1, né? Esses times safados da Flórida, né? Tirando o Miami Dolphins, mas o Jacksonville conseguiu uma grande vitória em cima do Kansas City Chiefs
Pra mim foi o jogo mais divertido que eu comentei nessa temporada. Trevor Lawrence com o touchdown da vitória na reta final de uma forma totalmente inusitada. E não foi a única coisa que me chamou a atenção nessa partida, tá? Porque teve uma interceptação também impressionante aí do Devin Lloyd, 99 jardas para touchdown. É o retorno para touchdown mais longo de um linebacker na história da NFL. São 4 interceptações aí pro Devin Lloyd. A defesa do Jacksonville Jaguars tá realmente voando. Mas Trevor Lawrence, ele cai de novo, ele consegue se levantar e vai pra end zone. E se você reparar na imagem, o que o Chris Jones, camisa 95 do Kansas City Chiefs, tá fazendo? Ele tá totalmente parado, tá? Então, Chris Jones, você é um veterano, você é o líder dessa defesa, já deu bronca em outros jogadores aí no training camp, que não estavam dando 100%. Eu não entendi essa sua postura aí na jogada final. Mas olha, Trevor Lawrence, a gente já falou, é o cara de mais de 200 milhões de dólares. Cara que não foi muito bem na temporada passada, perdeu muito tempo por causa de lesão. Os últimos 2 anos foram ruins aí pro Trevor Lawrence. Monday Night Football, único jogo do Jacksonville Jaguars no horário nobre nessa temporada, a não ser que mudem alguma coisa aí na reta final da temporada, né? Mas por enquanto vai ser o único jogo aí do Jacksonville. Virada contra o Kansas City Chiefs. É por isso que eles te pagaram 200 milhões de dólares. É isso que o torcedor do Jacksonville Jaguars quer ver. Então, tira o chapéu aí pro Lawrence, conduzindo a campanha da vitória. Ele também correu para 54 jardas na partida. Enfim, foi um jogo muito, muito interessante. Brian Thomas apareceu finalmente. Travis Hunter, o ataque de Jacksonville, o ataque aéreo, não estava fazendo muita coisa. E nessa partida, o Travis Etienne, que chegou pro jogo número 1 na NFL em jardas por corrida, não fez muita coisa. Então eles realmente precisavam um pouquinho mais do jogo aéreo, e Trevor Lawrence realmente deu conta do recado. Mas rapidamente eu também queria falar da forma que Kansas City perdeu essa partida. Porque geralmente quando a gente pensa em Kansas City, a gente pensa em disciplina. Foi o duelo entre o ataque que mais protegeu a bola nas 4 primeiras semanas, apenas um turnover, e a defesa que mais roubou, 13. E nessa partida, o Kansas City Chiefs ganhou a batalha dos turnovers, 2-1, e mesmo assim perdeu, né? Então a gente viu, além da interceptação retornada para touchdown, 13 faltas da equipe dos Chiefs, que é uma coisa que a gente geralmente não vê, é um time mais disciplinado do que isso, tá? E é engraçado que a defesa o time dos Jaguars foi ao jogo liderando a NFL em faltas, muitas faltas, né? E os Jaguars tiveram um jogo mais limpo nesse aspecto. Foram 2 turnovers, mas mesmo assim o time venceu. Kansas City vencendo a batalha dos turnovers e perdendo o jogo. Raramente a gente vê isso. O meu terceiro destaque, muito engraçadinho, esse Bo Nix. Bo Nix! Ai, que coisa, né? Esses segundonistas, né? Eu vou te falar uma coisa. O Denver Broncos venceu o Philadelphia Eagles lá em Filadélfia, ok? E venceu a batalha nas trincheiras, parou o jogo terrestre e teve o seu quarterback, o Bo Nix, aparecendo nos momentos mais críticos. Como a vida é boa, né, torcedor do Denver? Como a vida é boa, que coisa linda, né? E o que é ter um quarterback aparecendo no 4º período e nos últimos 2 minutos? Como que eu vou saber? Eu não sei, meu time não tem. Okay? Mas enfim, o Denver, em sua história, olha só isso daqui. Perdendo por 14 pontos, indo para o 4º período, tinha uma vitória e 112 derrotas. Isso fora de casa, né? Indo para o 4º período, fora de casa, perdendo por 14 ou mais pontos. Uma vitória em 113 partidas, não é verdade? Mas aí chegaram lá e a defesa estava crescendo. E aí o Bo Nix finalmente foi lá e deu conta do recado. E isso mostra a tremenda personalidade. O segundonista, a gente quer ver esses sinais, né?
E aí, Bo Nix, quarto período lá em Filadélfia, perdendo por 2 touchdowns, encarando uma tremenda de uma adversidade contra um time que não desperdiça esse tipo de vantagem, especialmente jogando em casa. E o Bo Nix foi lá e deu uma voadora na testa do Jalen Hurts, ok? Daquela águia. Jalen Hurts não, no logo mesmo. Okay. 4 de 4 no quarto período. Em passes acima de 10 jardas para 82 jardas. Nos 3 primeiros quartos, 1 de 10. Em passes que viajaram pelo menos 10 jardas. Ele teve 127 jardas e 1 touchdown no quarto período, depois de ter 115 nos 3 primeiros quartos. Então o Bo Nix brilhou, ele tem o borogodó, esse jovem Nix. E uma coisa também, a defesa de Denver, não sei se é a melhor da NFL, mas talvez seja. 6 sacks em cima do Jalen Hurts. A linha ofensiva aí de Filadélfia tá sofrendo, hein? 6 sacks. Os Eagles correram 11 vezes com a bola e lançaram 38 passes, que é uma coisa que a gente não vê. 11 tentativas, 45 jardas terrestres apenas para os Eagles. O Saquon Barkley teve 30 jardas. Essa defesa de Denver tá voando, tá dando muitas oportunidades aí pro Knicks. E ele, quando o momento é crítico, ele vai lá e aparece. A gente viu uma quase virada algumas semanas atrás contra os Chargers, num jogo parecido, que o time estava perdendo no primeiro tempo, quase conseguiu a virada aí na segunda etapa. Então, olho no Denver, olho nesse Bo Nix, segundo anista, com tremenda personalidade. Os Eagles correram uma vez com a bola, nenhuma jarda no quarto período. O time tinha tido pelo menos 20 tentativas terrestres em 26 jogos consecutivos e saiu de suas características, como eu disse, apenas 11 tentativas nessa partida, contra essa grande defesa de Denver. Não tem time melhor pressionando o quarterback que o Denver Broncos. E esse Bo Nix, cara, chega no quarto período e o menino brilha. O menino brilha. Por falar em brilhar, por falar em quarto período, chega! Nada de brilho pro Arizona Cardinals. Que coisa simplesmente trágica. Eu não sei se eu já vi isso. E olha que eu já vi muito futebol americano horrível em minha vida e continuo vendo semanalmente. Mas o Arizona Cardinals, o que eles fizeram no quarto período, meu Deus do céu, né? Uau! Au! O Emory de mercado teve a gafe, não sei se foi a gafe da rodada, porque teve outra gafe também do Arizona Cardinals no quarto período, né? Okay. Mas começou, né? O colapso, o time tava vencendo 21-6, cara. Era pra abrir 28-6. Emory de mercado, corrida de 71 jardas, chega na linha de gol, antes de entrar na endzone, solta a bola. A mesma coisa com o Adonai Mitchell na semana passada, só que ele perdeu o controle, o Mitchell, na semana passada, né? O Demercado simplesmente soltou a bola, achando que já tinha cruzado o plano de gol. Resultado, a bola atravessa a endzone, não vale o touchdown, bola de Tennessee. Tá? Essa corrida de 71 jardas foi a mais longa a terminar em fumble desde 1978. Isso aconteceu aos 12h51 aí do quarto período. Tem que ter a linha do tempo aqui, né? Pra você ver aqui o desastre de Arizona. Aos 12h51 do quarto período. 8 minutos depois, aos 4h51, dá vontade de tomar uma pinga mesmo, vendo aqui a equipe do Arizona Cardinals. Aos 4h51, temos uma interceptação, uma bela jogada do Arizona. Perto da linha de 6 jardas, Dadrian Taylor Demerson acaba com uma campanha de Tennessee, o torcedor tá muito feliz, só que ele cai no chão e sofre fumble. E depois vem um jogador e dá uma bica na bola, a bola vai parar na endzone, e o Tyler Lockett recupera a bola na endzone. Quer dizer, o Arizona deu basicamente, deixou de anotar um touchdown no fumble, 7 pontos, e aí deu um touchdown aqui, 7 para Tennessee, e essa foi a diferença na partida. Um jogo que Arizona deveria ter vencido por uns 28 pontos. O time acabou perdendo com um field goal de walk-off. Agora, parabéns aí pro Cam Ward, que teve um quarto período simplesmente brilhante, 193 jardas. Mas a verdade é que o Arizona, cara,
cometeu duas das maiores gafes que eu já vi, aconteceu no mesmo jogo e no mesmo período. Então, parabéns, Cardinals. 3 derrotas consecutivas. Os Cardinals realmente estão ensinando novas formas aí de perder jogos. Que coisa lamentável. Ok, meu quinto destaque. Come what may, come what may, I will love you until my dying day. Oh, Drake May! Oh, seu patriota! Né, representando a nação patriota, dando aquela esperança safada, acordando o coração do torcedor dos Patriots, come what may. Oh my God, que jogo do Drake May, que segundo tempo simplesmente maravilhoso do May, cara. Eu tô falando de passes saindo do pocket, eu tô falando de passes, assim, tiros, assim, no meio do campo, marcação acirrada. Eu lembro de um passe lá pro Hunter Henry, alimentando Stephon Diggs, que teve 10 recepções, 146 jardas contra a sua velha equipe. Mas eram passes realmente maravilhosos, gente grande pro sideline. Ele teve 87 jardas fora do pocket nessa partida, que é a melhor marca de um quarterback do New England Patriots desde que eles começaram essa estatística em 2009, a ESPN, tá? Então o Tom Brady ele ficava dentro do pocket, né? Então ele foi realmente excepcional. 6 de 7 em passes de pelo menos 15 jardas para 129 jardas, ok? Mas o que eu quero falar, assim, a defesa dos Pats também foi espetacular. Você sabe que o Buffalo Bills tava com uma sequência de 26 jogos seguidos sem perder a batalha dos turnovers. O England foi lá e venceu a batalha dos turnovers por 3-1. 3 turnovers, né? Josh Allen teve problemas aí pra segurar a bola e também teve uma interceptação que foi anulada por causa de falta, né? Então a defesa dos Patriots fez um trabalho excepcional, misturando marcação em zona, mano a mano. Foi uma coisa realmente linda. Mas, cara, o que a gente quer dos nossos quarterbacks? A gente quer um sinal, tá? A gente quer... Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. E eu acho que o Drake May mandou isso aí pro seu... Que eu vou até lá. Que música pra lá de legal, né? De Exalta Samba, na verdade. Desculpa, perdão, tô com muita cantoria hoje aqui no coração. Mas a gente quer um sinal dos quarterbacks, cara. Me dá um sinal, Drake May. A gente tava esperando um sinal, ok. Casa do oponente, horário de um rival de divisão, horário nobre, contra um time que tinha 14 vitórias consecutivas em casa. Drake May foi lá e espancou aquelas nádegas, ok? E é isso que a gente queria ver. Grande Drake May. Eu lembro quando o Justin Herbert entrou na liga em 2020, logo de cara a gente já viu os sinais, né? 2021, Joe Burrow, em sua segunda temporada, a gente já sabia. Ele levou o Cincinnati Bengals, né, ao Super Bowl. Né? Jaden Daniels, logo de cara, a gente já sabia. Né? CJ Stroud, né? Esses caras me deu um sinal. E aí Drake May vai lá contra os... A gente já sabia que era um bom jogador, mas contra os Bills, na casa deles, horário nobre, contra o Josh Allen, do jeito que ele jogou, resolvendo a parada, lançando várias bolas, com a marcação acirrada. Drake May, excepcional, ok? Então, é isso, meus jovens. Destaques maravilhosos aqui da semana 5 no mundo da NFL. Me manda um telegrama, jovem Drake May. Mandou telegrama de amor, né? Um abraço a todos vocês, jovens. Tchau!